Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vencer o Desamor. Um tribunal decide que Tadeu vai morar em uma instituição pública até que uma sentença formal seja emitida sobre sua custódia. Eduardo, ex de Ari, não quer que os cuidados do filho passem para as mãos do Estado, porque isso propõe a Ari que ele volte com ele para que recuperem o pequeno. Um juiz não se recusará a nos dar a guarda de Tadeu novamente se perceber que somos uma família estável, diz o Falcão. Claro que a Ari sabe que seu ex-parceiro está absolutamente certo, porém, ela precisa pensar com calma sobre essa decisão para não cometer os mesmos erros do passado. Assim, então, ela terá que terminar o romance com Álvaro e reatar a relação com o Eduardo para poder, então, ter a custódia de seu filho novamente em seu poder. Ainda triste com o rompimento com a amada, Álvaro investiga os últimos passos de Lino e confirma que ele é o assassino de sua ex-esposa Olga. Após verificar que ele penhorou alguns brincos que sua ex-mulher usava no mesmo dia em que desapareceu, no entanto, as provas que você tem contra ele não são suficientes. Você precisa de mais. Isso porque Álvaro foi até a loja de penhor tentar descobrir o que foi empenhado lá. Lá ele dá de cara com os brincos que Olga usou naquele dia. Ele questiona o vendedor sobre quem deixou lá. Claro que o vendedor não fala quem foi. Álvaro joga a verde falando que foi seu tio que foi lá. Quando o vendedor desconfia de Álvaro e nega qualquer tipo de informação, Álvaro diz que foi seu tio. Porém, continuando sendo negado, então o homem ameaça chamar a polícia. Álvaro diz que esses brincos fazem parte de uma prova onde pode revelar um criminoso. O vendedor se assusta ainda mais e diz que se ele não sair de seu estabelecimento, chamará a polícia. Álvaro sai de lá cabisbaixo, pior do que como entrou, mas um pouco confortante em saber que suas suspeitas sobre Lino realmente estão corretas. Álvaro vai mesmo à esquadra, conta tudo o que apurou, enquanto recebe um telefonema de Lino. Ele já sabe que o enteado está sabendo do crime que ele cometeu e ameaça ferir Bárbara caso ele abra a boca. Então ele dá a ele um endereço e ordena que ele esteja lá em 1 hora. Álvaro se nega o tempo todo a não ir. Lino coloca ele contra a parede e diz que se ele não for, a mamãe dele que pagará por isso. Após desligar o telefone, Álvaro corre e liga então para Gema, que está no hospital após ter dado à luz ao bebê prematuro. Ele então pergunta como a jovem está. Após Gema revelar seu estado de saúde, educadamente Álvaro então pergunta por sua mãe. Gema, sem saber de todo o ocorrido, então afirma a Álvaro que ela saiu com Lino há pouco tempo, mas que saíram juntos, desesperando então ainda mais Álvaro porque sabe que Lino está então com a vez de poder fazer a maldade que quiser. Falcão chega ao local do encontro, pronto para enfrentar Lino. Ele o recebe com uma arma na mão. Depois de contar ponto a ponto como assassinou Olga, ele o deixa algemado no lugar. E diz: "Você vai ficar aqui até eu saber o que vou fazer com você." Enquanto isso, Gael já sabe que Joanjo inventou que tinha a ver com a morte de Nestor. E isso tudo para então poder Daphne o odiar. Com essa mentira, Gael achava então que Daphne ia então ter ódio dele. Além disso, Gema, devido ao acidente de carro, teve um parto prematuro e seu bebê agora está em perigo no hospital. Horas depois, Ari e o restante dos familiares falam com vários agentes e informam que não conseguiram se conectar com Álvaro. E começam então a suspeitar que algo terrível possa ter acontecido então com o moço. Após uma rápida investigação, o comissário Montano notifica aos Falcão que encontraram o carro do desaparecido com um corpo carbonizado dentro e que possivelmente possa ser sim do jovem.
Só que ninguém desconfia que foi tudo uma armadilha de Lino e que Álvaro continuará então raptado por ele, porque agora ele já conseguiu então despistar a família com esse corpo que era de Graziella, para quem não sabe. Então ainda vai rolar muitas emoções aqui nesse capítulo. Vou fazer um resumo para que vocês possam entender tudo a par do que ainda vai acontecer nesse capítulo. Bom, a Ari fica com medo de perder a guarda de Tadeu, a qual Eduardo propõe então que eles reatem o romance para que então possam enganar a justiça e assim poder ficarem com o filho. Para isso, Ari terá que terminar definitivamente com o irmão de Eduardo, o Álvaro. Ainda nesse mesmo capítulo, o Álvaro vai investigar os últimos passos de Lino para poder confirmar se foi ele realmente quem ceifou a morte de sua ex-esposa Olga. Claro que ele vai então buscar pistas onde não deveria e vai pisar em falso, ficando então à mercê do vilão Lino. Ainda nesse mesmo capítulo, a família vai receber uma das piores notícias que poderiam ter recebido nos últimos tempos, que é a notícia sobre a morte de Álvaro. Claro que Álvaro não morreu. Acalme os corações. Lino que armou isso tudo para poder então ficar com a Bárbara mais frágil, a Ari também em suas mãos, já que ela tem um chip que ele tanto quer e contém informações importantes sobre ele. E ele também estando com Álvaro, ele vai poder calar a boca do jovem que agora já sabe que o homem tirou a vida de sua ex-esposa Olga. Então, muita coisa ainda vai rolar nesse capítulo. Fica ligadinho porque eu vou te contar tudinho com muitos detalhes. É só você se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like, conta sua opinião sobre o que você achou desse capítulo ou se você ficou com alguma dúvida, sugestão desse ou outros capítulos, coloca tudo aqui abaixo em comentários que em breve pode ser temas dos nossos próximos vídeos. Ou você também pode colocar de onde você nos acompanha para que eu possa te mandar um abraço nos nossos próximos vídeos. Desde já quero te agradecer sua audiência aqui. Muito obrigada, fiquem todos com Deus.